Era mais um plantão na central de regulação. Eu escutei quando a minha colega médica disse assim: olha, tá vindo uma ambulância do interior, tá trazendo uma mulher de 36 anos que fez uma esterectomia há 14 dias e teve uma dispneia súbita. A paciente tá realmente com desconforto respiratório agudo grave, a médica tá desesperada, imagina a agonia. A cena era exatamente essa, a gente dentro da central de regulação e a minha colega médica muito comovida, obviamente, com a aflição, com a angústia dessa colega médica. Então, imagina que você é um profissional de saúde e você está dentro de uma ambulância que não tem praticamente nada. E uma paciente super jovem, tinha acabado de fazer uma esterectomia e numa condição de insuficiência respiratória aguda grave. Ela estava num pós-operatório. Esse pós-operatório era por um câncer no útero e por causa desse câncer no útero ela precisou fazer uma esterectomia. Faziam 14 dias que ela tinha feito a cirurgia e ela estava em casa quando ela evoluiu com um desconforto respiratório súbito. Foi até a unidade de atendimento nesse interior, era um interior de 9.000 habitantes. A colega médica, obviamente, se viu ali numa situação de carência, né? Completa carência de recurso. E eu lembro que ela falou para a médica reguladora, bem assim, o que eu tenho aqui de melhor para ofertar oxigênio para paciente é um catéter nasal. Gente, catéter nasal, que vai oferecer de 3 a 5 litros de oxigênio por minuto. Um fluxozinho, assim, um cheirinho. Para uma paciente que está em insuficiência respiratória, paciente jovem, gente, pelo amor de Deus. A colega médica reguladora, que estava lá na central com a gente, falou bem assim: olha, faz o seguinte, vem vindo na ambulância, vem sentido Natal, que eu vou disparar um recurso nosso para fazer um ponto de encontro com você, pra gente conseguir prestar um atendimento, né? A gente vai chegar com material de suporte avançado de vida, enfim, com tudo que precisa para oferecer suporte ventilatório a essa paciente. E, obviamente, diante da aflição da minha colega médica reguladora, eu, lá do meu lugar, como enfermeira, dentro da central de regulação, abri a ficha da paciente e fui ler o que estava acontecendo. E quando eu abri a ficha, eu lembro que eu vi do jeitinho aqui que eu contei para vocês. Paciente de 36 anos, 14 dias de pós-operatório de esterectomia, com histórico de câncer, evoluiu com uma dispneia súbita e no momento está... Aí tinha lá o quadro respiratório dela, né? Frequência respiratória de 28, saturação entre 88% e 92%, em catéter nasal, uso de musculatura intercostal, enfim, o quadro caracterizava de fato uma insuficiência respiratória. Aí, gente, diante daquele caso, eu pensei, como eu posso ajudar? Como eu, como enfermeira, posso agir para tentar melhorar o desfecho dessa paciente? A gente costuma dizer que só tem autonomia para atuar quem também tem autonomia para raciocinar. E esse é um exemplo clássico do quão poderosa é essa frase, gente. Quando eu comecei a ler o histórico que estava lá, automaticamente veio na minha cabeça, será que é um TEP? Será que essa paciente que tem uma história de pós-operatório, que tem no histórico uma cirurgia, que tem no histórico E aí a gente tem que lembrar, né, obviamente, que cirurgia coloca o paciente numa situação, né, numa condição de hipercoagulabilidade. Afinal, o corpo, ele entende que ele foi ali machucado e ele precisa coagular. Aí tem também o fato de, quando você está num pós-operatório, principalmente de uma cirurgia grande, como uma esterectomia, você fica mais tempo deitado, né? Então tem a imobilidade ali. E tinha também o histórico da doença oncológica, né? Do câncer. E aí, tomando como base esses fatores, eu pensei, gente, eu já li isso em algum lugar. Isso aqui é critério para suspeitar de TEP. Mas aquilo estava meio embaçado na minha cabeça. Então o que eu fiz? Lá do meu computador mesmo, onde eu estava lendo a ficha, eu fui no Google e eu coloquei critérios para suspeita de tromboembolismo pulmonar. Eu já tinha lido isso em algum canto, mas eu não tinha muita clareza de quais eram esses critérios, quais eram essas informações. E lembrem, enquanto enfermeira dentro da central de regulação, diante da aflição da minha colega médica pela circunstância toda, o que eu queria fazer era atuar, agir como uma profissional de nível superior e de alguma maneira
impactar aquele desfecho. Os critérios de Wills são esses aí que estão aparecendo para vocês. Então, o Google, né, foi meu parceirinho, digamos assim, e diante dessas informações, eu estava prontamente munida de informação para fazer uma intervenção construtiva e falar com a minha colega médica, né, a respeito daquele raciocínio que eu tinha estruturado. Então, percebam que eu não fui falar com a minha colega médica simplesmente, ai, olha, será que eu acho que talvez se... Não, eu sabia qual era a possibilidade, né? Eu estava ali diante de um critério clínico, de fato, um critério que existe, que é posto ali para nós, enquanto profissionais, usarmos para elevar o nível de suspeição ou diminuir, descartar alguma condição que a gente está suspeitando, nesse caso, o tromboembolismo pulmonar. Então, com esses critérios de Wills na pontinha da língua, eu encostei na colega médica e disse assim, olha, uma paciente de 36 anos teve uma história de uma dispneia súbita, o que você acha da gente tentar avaliar o risco de um tromboembolismo pulmonar? Será que a gente não trabalha para descartar, para realmente suspeitar ou descartar um tromboembolismo pulmonar? E a colega médica disse imediatamente, poxa, Paty, eu não tinha pensado nisso. Percebam que eu não cheguei para falar assim do nada. Eu dei uma olhada ali naquele material que me veio em mente porque eu me debrucei sobre o caso e eu já tinha ali algum repertório. Então, eu me muni de informação, mais uma vez, né? E fiz a minha intervenção construtiva. É uma paciente em um pós-operatório, é uma paciente que tem risco de imobilidade, é uma paciente que tem um histórico de doença oncológica, é uma paciente que tem clínica favorável e é uma paciente que não tem outras possíveis causas associadas a essa dispneia súbita. Temos que suspeitar realmente do tromboembolismo pulmonar, porque os próprios critérios de Wills, eles colocam esses como sendo os elementos que a gente precisa pesquisar. Eu trouxe isso na minha fala. Eu lembro claramente que eu disse, olha, eu apliquei os critérios de Wills e ela tem alta probabilidade de tromboembolismo pulmonar. Imediatamente, gente, eu já trouxe uma solução para aquela situação que estava se criando. Eu disse, se você quiser, eu posso ir até a farmácia, saber se nós temos disponível a alteplase, que é o fibrinolítico que nós usamos para tratamento de tromboembolismo pulmonar, principalmente se um TEP maciço com repercussões hemodinâmicas. Ela disse, ótimo, faz isso que eu já vou entrar em contato com um médico intervencionista que vai nessa ambulância. E aí, gente, essa é a estrutura de uma intervenção construtiva bem feita. Ela é nutrida de ciência, de respeito, de cordialidade e o mais importante, tendo como centro de toda a atuação o que é bom para o paciente. Quais são realmente as condutas que podem favorecer desfechos ótimos? Eu senti que naquele momento que eu fiz a minha intervenção construtiva, sempre cordial, respeitosa, integrada à equipe, a minha colega precisava de um tempinho para sedimentar aquelas informações, ou enfim, para entender qual que era ali o meu intuito, qual que era a minha função ali enquanto profissional de nível superior, enquanto enfermeira. E a ideia de ir até a farmácia foi justamente para dar a ela esse time de repensar realmente ali nas condutas. Então, eu trouxe o elemento não para mostrar que eu sabia mais que ela, não para mostrar que eu sabia tanto quanto ela, não para mostrar que eu estava ali me metendo num diagnóstico médico, mas para realmente colaborar, cooperar, fazer uma entrega que é valiosa para a paciente. E ainda tem mais um elemento importante, gente. O enfermeiro, ele de fato não é o profissional que está ali ao lado, na beira-leito, para ficar fazendo diagnóstico médico. Olha, será que é um TEP? Olha, será que é um infarto? Olha, mas nós estamos estrategicamente posicionados para fazer o que nós chamamos de presunção de gravidades. Presumir gravidade é muito mais sobre olhar todo o contexto de vida, a história clínica do paciente e ligando as partes. E através desse movimento de ligar,
partes, recorrer ao nosso repertório técnico científico, as leituras, o conhecimento de guidelines, o conhecimento de fisiologia, de fisiopatologia, e em cima disso construir um raciocínio clínico avançado capaz de dar ao paciente as melhores chances de desfecho possíveis. Esse é o meu modelo de atuação. É dessa forma que eu, enfermeira, integro uma equipe de saúde e sou, junto dessa equipe de saúde, um elemento que aumenta as chances de realmente obtermos o máximo, o melhor possível daquela terapêutica que a gente está pensando para o paciente ou dos cuidados que nós estamos instituindo para o paciente. E aí, sabe qual foi o desfecho dessa ocorrência? A paciente que estava em franca insuficiência respiratória, já com repercussões hemodinâmicas, com a frequência cardíaca elevada, evoluindo com hipotensão, foi abordada pela nossa equipe de suporte avançado de vida e foi indicado a trombólise química com alteplase. Essa paciente, após a administração do trombolítico, evoluiu com melhora de todos os parâmetros clínicos, inclusive dos parâmetros hemodinâmicos. No outro vídeo a gente vai conversar sobre como que o tromboembolismo pulmonar gera morte, diferente do que a maioria das pessoas pensa que vai ficar sem respirar. Não, na verdade é um choque circulatório, um choque obstrutivo. Essa paciente estava evoluindo para esse choque obstrutivo e conseguiu, graças ao uso do trombolítico, ter esse trombo dissolvido e ter melhora de todos os parâmetros clínicos. Durante o transporte, a insuficiência respiratória também cedeu e a paciente, inclusive, foi entregue no hospital de referência sem oxigênio. Imagina! Tudo isso graças a um trabalho multidisciplinar bem feito, bem integrado e graças a uma avaliação de circunstâncias muito bem estruturada. Isso é ser a enfermagem que eu acredito. Bom, não esquece de curtir esse conteúdo, comentar, deixar aqui o que você faria no lugar ou alguma dúvida de repente que você tenha, porque a gente está sempre muito atento aqui, tá? Um beijo e até a próxima!